Gravando, gente. Bom debate pra vocês. Eu tô na sala certa agora, né, Bruno? Acho que sim. Uhum. Bom, pessoal, estamos prontos para começar, né? Pessoal, meu nome é Matheus Furtado, eu não sou de nenhuma sociedade de debates, portanto eu sou independente. Eu vou abrir para o meu wing se apresentar, brevemente. Oi, gente, eu sou o Calma Vilela, da STD Unifor, e serei o wing desse debate. Pessoal, eu gostaria que vocês engajassem o máximo possível uns com os outros nesse debate, inclusive, principalmente na oferta e recebimento de POIs. Lembrando que os POIs são traqueados, e a não ser que o Cauã se voluntarie para contar o tempo no chat, eu não vou contar no chat. Eu valorizo mais o tracking de vocês do que informar para vocês os. Isso, e a Gabriela também, desculpa, Gabriela, se apresenta aí, eu não sabia. Oi, gente, boa noite. É que eu fui realocada agora de noite. Sou da SDP, prazer, gente. Bom, retomando o anúncio, então, se a Gabriela ou o Cauã quiserem se voluntariar para contar o tempo, se nenhum dos dois quiser contar o tempo, por favor, traquem o seu próprio tempo e o dos seus inimigos aí. Então, tem uma função aqui de timer, que na teoria todos conseguem ver. Legal, você pode tentar fazê-lo aí, Cauã? Vocês conseguem enxergar o timer que apareceu? Consigo, consigo, perfeito. Ah, então será esse timer. Não, legal então. Eu não Bom, tô vendo o primeiramente, timer não, onde tá? Perdão, desculpa. mostra aí de novo, Cauã, por favor. Comecei ele de novo. Eu tô Eu não vendo. tô vendo não, mas eu me viro com... Fica Tá o lá em topo, do cima. lado do recording ali em cima. Visualizar... Ah não, tá suave, gente, esquece. Valeu, valeu. Pode ir, eu faço aqui. Ok. Primeiro-ministro. Vocês estão me ouvindo bem? Não tô acostumado com o Zoom? Espero que sim. Dito isso, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo a gente está falando essa moção sobre representações ficcionais, não necessariamente sobre o status quo. Representações ficcionais, em grande maioria, seja independente da gente estar falando de livros, de filmes, são sempre situações onde. Tem alguém com o microfone ligado. São situações onde a gente sempre tem algum nível de dificuldade grande imposto dentro de um desafio imposto para esse mentorado. A gente não está falando de um filme ou de um livro onde a gente vai simplesmente ler, essa pessoa vai ser mentorada, simplesmente acabar o treinamento dela e virar uma pessoa do bem e acabou. São sempre pessoas que estão dentro de grandes desafios que são impostos antes do tempo, necessariamente, para ela. A gente tá falando do Harry Potter, que estava se preparando para se tornar um bruxo dentro da escola, e ele acaba lidando com o problema de ter que aparecer o Voldemort na frente dele. A gente tá falando do Poe, que queria se tornar simplesmente o cara lá do ninja lá, e acaba aparecendo o Tai Lung na frente dele muito mais cedo do que ele estava lidando com isso. Por que que a gente é importante dentro dessa moção entender que a gente tem que ter o mestre perto, próximo da gente? Um disclaimer que a gente tem que ter nisso é que a gente não tá falando de microgerenciamento. A gente não tá falando que o chefe vai mandar fazer, que o mentor vai fazer tudo, vai mandar ele fazer tudo que ele tem que falar, vai controlar essa pessoa. Ele vai estar do lado, apoiando essa pessoa, servindo como um exemplo, ok? Por que que isso é importante? Quando a gente olha para essa moção, a gente tem que entender uma métrica que a gente está falando, basicamente, de sucesso. Sucesso em duas coisas. Sucesso tanto na jornada para ele se tornar capacitado, tanto no sucesso para lidar com esses problemas que sempre aparecem em todo o universo ficcional que a gente tem. Um vilão, algum desastre, alguma coisa que acontece, ok? Por que que é importante com que a gente tenha isso? Como eu já caracterizei um pouco pra gente, esses desafios, na maior parte das vezes, eles aparecem antes do que está necessário para com que a pessoa consiga completar. É importante a gente entender que o objetivo final do treinamento dessa pessoa sempre é lidar com esses problemas. O Harry Potter quer virar um bruxo bom para que ele consiga lidar com os problemas que tem no mundo bruxo. É importante que o Shifu não, o Poe vai querer se tornar uma pessoa boa, um ninja bom, basicamente porque ele quer resolver, conseguir proteger a vila dele. A questão é que nos universos ficcionais, representações ficcionais, em grande maioria, a gente tem problemas que são colocados muito antes da hora. Quando a gente se depara com um problema muito grande na nossa frente, problemas da qual a gente ainda não tem a capacidade de lidar, por mais que a gente esteja aprendendo como é que acontece, a gente tem diversos sentimentos diante disso. Primeiro, a gente é cru, a gente não necessariamente tem todas as habilidades, a gente pode até ser um bom ninja, mas a gente não consegue entender as exceções, que eu vou trabalhar um pouco daqui da frente. Segundo, a gente tem bastante medo de falhar, esse medo é importante, a gente tem medo de não conseguir, a gente sente que a gente não é capaz, a gente diversas vezes vê o nosso mestre sendo uma pessoa muito boa e a gente tem medo de não conseguir alcançar aquilo ali, ok? Terceira coisa, normalmente são coisas que a gente teve muito pouco contato. Eu não sei necessariamente qual caminho eu quero seguir. O Harry Potter, ele não era um bruxo, ele era um trouxa de se virar um bruxo, ele nem sabia direito como é que se fazia as coisas. O Poe, ele era um cidadão comum da vila dele, ele não sabia como é que ele conseguia lidar diretamente, ele não sabia como é que era ser um ninja. Todas essas coisas agora são muito novas para ele, isso causa um grande medo, por causa que eu tenho um grande gap do
que eu era antes do que eu sou agora. Por mais que eu tenha habilidade de lutar, eu provavelmente nunca lutei antes, nunca estive numa situação real, fazendo com que eu tenha um certo nível de medo quando eu faço isso, ok? E por último, ele tem diversas. Eu nem sei direito quais ferramentas eu posso utilizar. Um exemplo claro disso é o Harry Potter. O Harry Potter, até hoje, ele só sabe uma magia, ele lida o mundo inteiro com uma magia, por causa que ele nunca teve capacidade de aprender outras ferramentas, por causa do tempo leve, de pouco tempo de treinamento com o que ele tinha. Ok? Agora vamos tentar entender o que acontece quando o nosso mestre está ao nosso lado. O mestre está ao nosso lado, ele transparece algumas coisas pra gente que ajudam muito na nossa jornada de sucesso. Primeiro, o nosso mestre ele é uma referência, ele é um exemplo pra gente de como a gente tem que seguir, de como a gente tem que se portar e principalmente de como a gente tem que lidar com situações excepcionais. Todo vilão que aparece aí no filme, toda dificuldade que aparece dentro de um treinamento, ele necessariamente nem sempre são iguais. Eu saber três magias do Harry Potter não induz necessariamente eu saber qual magia eu tenho que usar para qual vilão que eu tenho que utilizar. E o meu mestre, obviamente, é uma pessoa muito mais experiente. A experiência normalmente é diferente da prática. Eu posso até saber na prática como que eu executo magias, como que eu luto, como que eu faço diversas coisas que podem me trazer uma qualidade para derrotar vilões no geral. Mas é muito específico aparecer um vilão na minha frente, do qual eu necessariamente tenho uma dificuldade, da qual eu não necessariamente tenho o conhecimento necessário para conseguir lidar com aquilo. Eu posso até estudar minha vida inteira sobre alguns vilões, mas todo mundo está suscetível a aparecer, tipo, dificuldades, né, diferentes na vida. Ok? Além disso, o mestre, além de ser uma referência, ele é uma fonte de confiança. Diversas vezes a gente tem problemas de confiança das pessoas por elas não necessariamente terem, por elas terem medo de conseguir lidar com aquilo. O medo é uma das coisas que mais paralisa, mais faz a gente querer fugir, é uma das coisas que mais faz a gente ter dificuldade de enfrentar as nossas dificuldades. E aqui a gente está falando de dificuldades que não são dificuldades de status quo, como problemas gerais que eu tenho consigo lidar, ou as pessoas vão lidar para mim. São problemas da qual eu sou incumbido muitas vezes de lidar. O Poe, por exemplo, quando os Cinco Furiosos tentaram lutar no lugar dele, eles falharam e a responsabilidade caiu toda agora pro Poe. O Harry Potter também. Ele era o único que conseguiu derrotar o Lord Voldemort naquela época e por causa disso, toda a responsabilidade caía dentro dele. Ele tinha uma pressão enorme, da qual diversas vezes o Harry Potter pensou muitas vezes em desistir, ele não conseguia necessariamente lidar com isso. E a presença próxima de um mestre teria ajudado isso, teria ajudado e diversas vezes, se ele soubesse mais magias, se ele conseguisse de fato lidar com todos os problemas que apareceram ao longo dele para com que ele conseguisse fazer com isso. Pode fazer teu pai. Deputado, o processo de aprendizado ele é passado por erros e falhas. Como esse processo de aprendizado lida no seu cenário? Ok, que nem eu já comentei, normalmente o objetivo final de todo esse aprendizado com que ele tem já é lidar com esses problemas. É muito provável que num caminho tradicional, sem nenhum impedimento, ele já tivesse diversos acertos e falhas. Eu até concordo contigo nisso. Agora, a questão é que a gente está falando de universos ficcionais, onde a maior parte das vezes a gente tem problemas que são colocados muito antes do que a gente deveria ter dentro do nosso mundo. A partir do momento onde eu tenho problemas anteriores colocados, eu não tenho nem tempo de me expor a todos os erros. O erro que a falha que aparece na minha frente que eu tenho que lidar é uma falha muito mais grande do que eu esperaria conseguir lidar. Isso faz com que muitas vezes eu não tenha nem as ferramentas. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente viu o Naruto. No Naruto, diversos personagens ao longo da trajetória inteira morrem muitas vezes por causa que eles conseguem alcançar. É importante entender que na maior parte dos universos ficcionais, onde a gente consegue fazer com que as coisas deem certo, ou seja, Harry Potter consegue derrotar o Voldemort, o Poe consegue derrotar o Tai Lung, ou, por exemplo, o Naruto consegue derrotar todo mundo, é exclusivamente por causa que eles são muito mais poderosos. O Naruto tem a Kyuubi, o Harry Potter ele é, tipo, só o escolhido, ele tem, tipo, a Crux dentro dele, o Poe ele é, tipo, o ninja mais poderoso de todos, diversos motivos pelo qual ele depende exclusivamente do mecanismo de eu ser o melhor do mundo e não necessariamente eu ter, tipo, um mentor do meu lado que consegue me ajudar, que é o nosso caso. A partir do momento onde eu tenho um mentor do nosso lado, eu não preciso mais ser especial. Só o fato de eu ter uma pessoa referência que pode me ensinar, que pode me ajudar e que me dá confiança é o bastante para que eu consiga lidar muito melhor do que um cenário extremamente exclusivo onde eu simplesmente tenho poderes. Pode, Camilo? Não é exatamente sobre a taxa de sucesso, porque os personagens sempre vão vencer como tu enxerga. Por isso é muito mais sobre a ideia de construção da vitória em si. Tá, beleza. Eu acho que provavelmente o caso vai rodar em cima, tipo, de como que ele vai ver que a vitória não é necessariamente dele, um pouco relacionada, tipo, ao mestre que tá. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes aqui de a gente mencionar é que o mestre não vai estar sempre com a gente. O mestre não vai ficar toda a nossa vida. É muito provável que em algum momento o nosso treinamento acabe. E esse mestre literalmente serviu de ajuda pra gente. A partir desse momento a gente tem todos os preparos possíveis para com que a gente consiga alcançar tanto o nosso sucesso emocional quanto o nosso sucesso dentro da nossa jornada, ok? Por último, comentando um pouco sobre o lado de oposição, a gente basicamente tem que entender que do outro lado de oposição tem, tipo, muita coisa que eu basicamente não consigo, não conheço e eu não tenho como conhecer. É impossível conhecer o mundo inteiro, principalmente quando o meu treinamento é mais curto e os obstáculos aparecem dentro do meu mundo. A partir do momento onde a gente tem isso, a gente tem que entender que por mais que eu queira ter, tipo, literalmente o mundo de oposições depende 100% de um sucesso dentro de eu conseguir essas coisas. Enquanto a gente está falando de mundos ficcionais, onde os obstáculos são tão difíceis, da qual muitas vezes eu não consigo superar. Ou por mais que eu supere, eu posso ter muitas perdas ao longo desse processo, que causa grandes desgaste emocional, relacionando um pouco com o caso que talvez a Favoreto vai trazer pra gente. A gente ganha esse debate basicamente porque a gente demonstra para vocês literalmente como é que funciona, tipo, o pensamento dessa pessoa dentro desse treinamento, como é que esse treinamento se passa e como é que é o cenário atual, onde todos esses obstáculos aparecem antes pra gente na vida dessa pessoa. Por isso, com muito orgulho, eu proponho. Ele é. Boa noite, gente. Espero que esteja dando para me ouvir.
Vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Eu discordo diametralmente do primeiro governo quando ele vem e senta um caso sobre como é sobre a maior chance que a gente tem de atingir sucesso nos nossos objetivos ou qualquer coisa desse tipo. A Camila já aponta isso no POI. É muito mais sobre como agora a gente enxerga a jornada e sobre como, em cada lado dessa moção, a gente propaga uma mensagem de como as pessoas devem acreditar que essa jornada deve ser encarada, né? Porque a gente está falando necessariamente de representações ficcionais. Elas inspiram a ação, elas moldam a forma como as pessoas enxergam as coisas em algum grau. Precisamente quando a gente fala desse tipo de representação mais abordada nessa moção, sobre como a gente está falando de obras que a maior parte das pessoas cresce assistindo e tal, está presente desde muito cedo na vida, necessariamente mudando a forma como as pessoas enxergam as coisas, inspirando determinados valores. Nesse caso, necessariamente, né, sobre como a forma que as pessoas enxergam a jornada metafórica, que é a vida, especialmente no que tange a relação e a participação de figuras de orientação, né, que seriam os mestres. Na vida seriam tipo pais, professores, orientadores, etc, esse tipo de coisa, sobre como essas figuras devem interferir na vida e de como eu acredito que essas figuras devem participar nessa minha jornada, né? Ou seja, é necessariamente sobre como, no lado de governos, a gente tem esse deslocamento do protagonismo. No mínimo, eu transmito a ideia de que o protagonismo da construção da jornada ele passa a ser compartilhado no cenário deles, né? Vamos lá. Perceba que no cenário de oposições, o que eu tenho é necessariamente uma mitigação desse senso de agência que as pessoas sentem que é necessário que se tenha na construção da própria jornada, né? Porque é necessariamente sobre isso a mensagem que eles passam, sobre como a jornada vai ser enxergada, sobre como o mestre vai interferir nessa jornada e etc. O cenário de oposições, a construção que a gente tem essencialmente é a ideia de que eu passo, a ideia que eu passo no cenário de oposições é justamente de um intervencionismo muito maior por parte dessas figuras de orientação, né? Por parte desses mestres e etc. Eu transmito a ideia de que o modelo nós termos necessariamente essa figura lá, segurando a tua mão, tipo, não só te orientando e te dando ensinamentos e falando o que, tipo, coisas úteis para tua jornada, mas estando ativamente contigo na tua jornada, né? Ele não tá só te guiando, tipo, através de ensinamentos, ele está literalmente enfrentando as coisas junto contigo, e no cenário de governos a gente transmite a ideia de que isso é o modelo a ser seguido, tipo, que isso é o ideal, que esse é o papel que esses mentores, que essas figuras de orientação devem ter na orientação da nossa, aliás, né, no enfrentamento da nossa jornada, né? A ideia de que eles têm necessariamente que estar lá. E é essencialmente isso que muda em cada lado, né? Porque no nosso lado o mentor não tá lá. Ele te orienta, assim, e ele, tipo, ainda é uma figura de orientação, mas ele não enfrenta a jornada junto contigo. E é isso que muda, né? Perceba que a implicação do que eu defendo no cenário de governos é necessariamente eu acreditar, eu transmito a ideia de que as pessoas têm que acreditar que o meu mestre é necessário ali do meu lado, né? Para que eu consiga enfrentar essa jornada. O meu mestre, o papel dele é necessariamente de enfrentar a jornada junto comigo. Esse é o modelo, isso que eu tenho, esse é o modelo a ser seguido, é isso que as pessoas acreditam que deve ser a participação, e com isso eu necessariamente, como eu falei antes, mitigo a noção de agência que as pessoas pensam que elas devem ter, tipo, no enfrentamento da jornada. Precisamente porque eu tenho esse compartilhamento da responsabilidade, né? Eu não enfrento a jornada sozinho, usando como base para enfrentar essa jornada os ensinamentos que o meu mestre me deu, qualquer coisa nesse sentido. Eu faço, na verdade, eu transmito a ideia de que a jornada ela é compartilhada. O meu mestre está ali junto comigo, enfrentando os mesmos desafios que eu e muitas vezes me ajudando. Ou seja, a implicação disso, dessa mitigação da noção de agência que as pessoas acreditam que devem ter, porque agora a gente está compartilhando a jornada, são duas. Primeiro, eu acredito que tipo, as minhas vitórias não são necessariamente só minhas, né? Porque, novamente, se eu venci um grande inimigo ou se eu conquistei alguma coisa na minha jornada, eu não fiz isso sozinho e eu nem deveria fazer isso sozinho, né? Porque o meu mestre necessariamente tem que estar ali do meu lado, segurando a minha mão, enfrentando os mesmos desafios que eu. Mas mais do que isso, né? Eu também acredito que as minhas derrotas não são necessariamente só minhas. Eu me culpo menos, eu olho menos para as minhas próprias derrotas como sendo, tipo, de inteiramente responsabilidade minha, porque eu sequer enfrentei aquilo ali sozinho, eu sequer perdi aquilo ali sozinho. E é isso que muda, né? No nosso cenário, o deslocamento do protagonismo ele vai muito mais no sentido de colocar a jornada como sendo algo que deve ser necessariamente enfrentado de maneira individualizada. Sim, eu vou ter o meu mestre, sim, ele vai necessariamente me orientar e etc. Mas quem enfrenta a jornada sou eu. Perceba que a gente transmite a ideia no nosso cenário de que o progresso real é necessariamente uma construção individual e única para cada indivíduo e que ela advém exclusivamente do aluno
aluno na construção no enfrentamento da sua jornada, né? É ele quem enfrenta os desafios, é ele que constrói o progresso, tanto em termos materiais, de conquista de fato de determinadas coisas, quanto em termos imateriais, de crescimento pessoal, precisamente porque agora a minha evolução como indivíduo não está necessariamente atrelada ao modo como eu enfrentei aquilo ali sendo guiado por outra pessoa, ao lado de outra pessoa. É necessariamente um resultado das minhas próprias ações, da forma como eu individualmente escolhi enfrentar aqueles desafios. Antes de eu continuar após segundo governo. Desculpa se eu interpretei errado o seu argumento, mas me parece que tem toda uma vibe de mensagem que vai passar para o público. Se for o caso, eu acho que essa moção está meio fora do seu argumento, porque é uma moção sobre a gente. O mentor faz uma escolha e o mentor Cara, não então, sabe que está numa obra ficcional. não, eu boto fé, mas tipo, a lógica aqui é que o cenário de você. Não, o argumento não tá necessariamente deslocado, precisamente porque eu tô balizando como é que o cenário onde eu tenho um intervencionismo muito menor, que é necessariamente o nosso cenário, é necessariamente preferível na própria forma como a pessoa, como o aluno enfrenta a jornada, né? Percebo que o enfrentamento da jornada é necessariamente melhor do nosso cenário a partir desse intervencionismo menor, por todos os mecanismos, né, de deslocamento do protagonismo que eu falei antes, como agora a gente não tem necessariamente no nosso lado, a lógica de compartilhamento de agência que eu tenho no cenário de vocês, né? Eu estou muito mais propenso ao crescimento, ao crescimento pessoal no momento que eu estou enfrentando a minha jornada como aluno, precisamente porque eu estou inteiramente responsável tanto pelas vitórias que advêm da forma como eu enfrento essa jornada, ou seja, se eu fiz uma coisa e necessariamente deu certo na minha jornada, eu necessariamente estou 100% responsável por aquilo, né? E a negativa também é válida. Se eu sofro, tipo, uma derrota muito grave, aquilo ali é 100% responsabilidade minha. Em comparativo no cenário de oposições, essas duas coisas são mitigadas. Como eu falei antes, eu não necessariamente sou responsável pelas minhas vitórias, eu tampouco sou responsável pelas minhas derrotas. Isso gera um senso de culpa muito menor no cenário de oposições, muito maior no nosso cenário, mas isso não é necessariamente ruim, né? Precisamente porque é a culpa que te leva, que tipo, funciona como um mecanismo para tu voltar naquela situação e tentar entender o que tu fez de errado, tentar entender o que deu errado, precisamente porque no nosso cenário o incentivo para que o indivíduo faça isso é muito maior a partir do momento que ele entende que aquela derrota é exclusivamente dele. Essa culpa, então, no nosso cenário é necessariamente um mecanismo para autocrescimento que é muito mitigado no cenário de oposições a partir do momento que eu não só estou compartilhando essa responsabilidade, como eu não estou compartilhando ela 50-50, né? Eu estou enfrentando uma jornada com alguém que sabe muito mais do que eu, que é uma figura de orientação, que é mais velha, que sabe melhor, e que necessariamente, tipo, compartilha mais a culpa de uma derrota do que eu, que sou um mero aluno. Por todos esses motivos, orgulhosamente, primeira posição. DPM. E aí, pessoal? É só um segundinho, tá? Vou começar em alguns instantes. Bruno. 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, vou ser meio pedante aqui sobre a moção, tá? Acho que eu entendo a confusão da primeira posição, entendo o pai do doutor também. A moção fala que essa casa acredita que em representações ficcionais os mentores devem priorizar X ou Y. Eu entendo aqui o que, por exemplo, o Dumbledore deveria fazer em Harry Potter, e não o que os escritores de Harry Potter deveriam ter representado, tá? Não é deveria representar, é deveria, mentor deveria priorizar. Beleza, beleza. Vamos lá. É preciso aqui tratar muito bem a dualidade entre teoria e prática. Mesa, o quão habilidoso você é para enfrentar um determinado problema, um determinado desafio, não depende apenas do acúmulo teórico, de ensinamentos, de estudos, de conteúdo. Essas coisas sozinhas jamais se convertem em performance.
Em algumas esferas da vida isso é auto-evidente, né? Você não fica bom em um esporte estudando apenas a teoria, você não vira um bom motorista apenas estudando o mecanismo do carro e as regras do trânsito. Tanto é que tem a prova teórica e também tem a prova prática. Exatamente isso também se aplica às dinâmicas de universos ficcionais. O que tem nesses universos? Normalmente eles são premiados por elementos fantasiosos, violentos, guerras de feitiços, manipulação de força Jedi, combater zumbis num mundo perigoso, etc. É verdade, você pode até treinar de maneira isolada algum desses elementos. Você pode treinar dentro da sua escola a batalha de feitiços. Mas ele tem aquela máxima: treino é treino, jogo é jogo. No caso concreto real, a circunstância é tão diferente de um treino que ela é quase irreconhecível. Um bruxo mau que quer usar feitiços para te matar impõe uma dinâmica completamente diferente e irreplicável em qualquer treino de magia que você possa fazer. Por vários motivos. A pressão emocional é totalmente diferente. Os stakes são muito mais altos. O lugar na sua mente onde você toma as decisões é outro, porque é uma questão de vida ou morte, de salvar sua família, salvar sua vila, sua cidade, etc. A tolerância ao erro é praticamente nula. Você não pode errar. Porque no treino você pode. Tolerância ao erro pode significar a morte, um fim, algo até pior. E as investidas do seu inimigo vão te machucar muito mais, de modo que você não se machuca no treino. Então você vai ter que aprender a lutar e aprender a tomar decisões em situações, tanto físicas quanto mentais, muito diferentes da que você tem, da que você tem na sua bagagem até então. E aí você pode perceber, o mentorado tem uma bagagem completamente diferente do mentor. O mentor é experiente, por hipótese, ele já passou por situações semelhantes. Ele provavelmente já esteve em situações de vida ou morte. Ele provavelmente já enfrentou inimigos muito poderosos, já teve que lidar com esses perigos e com esses adversários nos cenários concretos. Ele tem muito mais habilidades para lidar com essa pressão emocional, para calibrar suas decisões, para reduzir a tolerância ao erro ou o valor necessário aqui, e para conseguir lidar com essas investidas e lidar com o tipo de perigo que está ali presente. Ele vai ser tanto um tomador de decisões quanto um executor de ações muito melhor que o mentorado por uma simples questão de bagagem, porque a prática, porque você já tem estado naquela situação emocional, naquela situação física e com stakes tão altos quanto aqueles, é muito importante. E o mentorado simplesmente não tem. Aquilo é muito mais novo para ele. Então, disso a gente extrai dois benefícios, né? Um deles é prático e imediato. O mestre, o mentor, ele carrega uma bagagem de experiências que dá muito mais ferramentas para ele lidar com a situação da melhor maneira. Ele vai reconhecer quando vem um golpe baixo, um tipo de golpe baixo que o mentorado talvez nunca viu. Ele vai ter, né, um tempo de reação menor, uma tomada de decisões melhor. Mas a gente também tem um benefício na métrica da oposição, que é o desenvolvimento de longo prazo. Toda essa bagagem que o seu mestre tem, todo esse conhecimento valioso que o seu mestre acumulou, só pode ser passado de maneira perfeita para o seu mentorado numa experiência prática conjunta. Isso é muito melhor. Porque você vê o seu mestre dando um double down quando você talvez fugiria. Você vê o seu mestre poupando um inimigo capturado, seja por misericórdia, seja por estratégia, por qualquer motivo. Você vê o seu mestre tomando aquelas decisões na hora H, naquela tipo de situação irreplicável, faz você aprender coisas que ele jamais poderia te ensinar num treino, numa aula, numa relação normal de mentoria. Ele só poderia te ensinar fazendo com você naquele momento. Então, esse tipo de conteúdo que é o mais rico, é o mais enriquecedor, na verdade, você só pode ter nessa experiência conjunta. E se você não tem, se você vai sozinho, você perde a oportunidade de aprender como o seu mestre agiria nessa situação. Você perde todo o ganho da experiência que ele acumulou, que é tão valiosa e que vai acelerar muito o seu desenvolvimento enquanto mentor. Eu já falei aqui que é o que os mentores deveriam fazer, não como que a gente não os impactos na população que assiste. Eu também não acho que as pessoas mudam tanto como elas agem vendo Kung Fu Panda. Mas assim, tudo que eu falei tem analogias perfeitas com a vida real também, tá? Caso você queira uma peça métrica. Várias relações onde você tem um pupilo político, um pupilo profissional, qualquer coisa assim, essa pessoa tem que enfrentar algum desafio que você conhece, você tá ali junto com ela, vai ser muito mais pelos mesmos exatos motivos. Então, na inspiração que você transmite pro público, eu acho que isso passa. Agora, engajamentos mais diretos com a primeira oposição. Primeiro, essa sensação de que você é muito dependente do seu mestre. Em primeiro lugar, ele é literalmente seu mestre, então uma hierarquia já está estabelecida. Nos dois mundos, você entende que existe uma relação de dependência. Agora, no nosso mundo, você não tem essa impressão bizarra e egoísta de que seu desenvolvimento precisa ser desacoplado do seu mestre. Isso é mentira. Você pode e deve se desenvolver junto. Essa mentalidade de que você só pode se provar de verdade quando você resolver tudo sozinho é muito mais provável de levar à inconsequência e ao erro.
Sim, porque o mentorado é menos maduro, é menos experiente, ele conhece bem menos situações e naturalmente ele vai ter uma tomada de decisão pior. Não é que o mentorado é pior que o mestre, é inferior, não nada disso, é que ele tem menos experiência por definição, ele não tem culpa disso. Mas a experiência é algo muito valioso e muito útil. A mentalidade de que você só vai se desenvolver quando você se desacoplar faz você abdicar de receber ajudas muito importantes e provavelmente uma propensão muito maior em consequência ao erro. Poi, é, um ó, dois ó, um ó, vai. Cara, eu boto fé que o aluno corre mais risco no nosso cenário, mas sendo razoável, ele não morre e ele aprende muito mais porque ele tem muito mais skin in the game, sabe? Ah, eu já falei que ele vai aprender mais no meu mundo, porque no meu mundo ele pode beber da fonte de ver como o mestre dele age no caso concreto. E isso é irreplicável no seu mundo. Mas além disso, você também fala que, não, você pode se entender melhor e se avaliar melhor, né? Porque eu sei que os erros foram exclusivamente meus. Isso não é muito relevante por um motivo simples. Que é muito melhor, porque o mestre vai estar lá e tá te vendo, e ele vai te dar feedback. Ele vai te dar um esporro quando você fez merda. Ele vai elogiar o que é para elogiar, ele vai criticar o que é para criticar. Numa situação de luta, numa situação de conflito, de um grande desafio, você ainda vai ter agência. Ainda vão ter coisas que você vai ter que fazer. Você ainda vai ter que desviar de um golpe. Você ainda vai ter que tomar decisões. O seu mestre está ali do lado, não anula a sua agência, porque você vai ser um ser ali agindo contra aquele ambiente. Mas você vai ter os benefícios, tanto de você vai poder olhar seus erros, seus acertos, você ainda vai entender o que você fez de certo e o que você fez de errado, e você vai ter uma pessoa muito mais experiente que você, que vai ter observado as suas ações e vai te dizer: olha, aqui você fez merda, aqui você foi manipulado emocionalmente pelo vilão, você caiu num papo que você não devia cair, você quase levou tudo para água abaixo. Aqui você foi precipitado. Você achou que você ia vencer uma luta que você não poderia vencer, você foi com tudo para cima de maneira inconsequente, e você quase colocou tudo a perder. Essa visão de fora complementa a visão de dentro, não anula. Ela é muito valiosa. No nosso mundo você tem as duas visões, você não tem essa ilusão de que você só vai chegar em um lugar se você for sozinho, e você tem uma condição muito melhor de lidar com esses problemas. Por todos esses motivos, proponho. DL, ó. Já começo. Tô tentando ligar a câmera. Tá, apareceu. Eu não consigo ver o chat, então precisa ser pela câmera, necessariamente. E quando para tu entender, quando eu retrato obras ficcionais em que o mentor tem que tomar uma decisão específica, por óbvio, o intuito do próprio mentor é passar uma mensagem sobre o que deve ser valorado, como uma figura de autoridade deve guiar, ou quanto sou capaz de influenciar ou não no caminho e identidade do próprio mentorado. É por isso que os impactos trazidos pelo Pedro e os que eu vou trazer ao longo do meu discurso fazem com que a métrica principal, o briefing do Furtado, é que tipo de valores, enquanto mentor, né, eu escolho passar para o mentorado e, consequentemente, ser visto como a figura mais ou menos central em todos os resultados dele. De toda forma, o objetivo final é sempre a melhor formação dos queridos M's. Se não fosse por isso, esse campeonato provavelmente nem existiria. Nós nascemos, crescemos e se tornamos seres sociais envoltos em narrativas morais diversas, construídas socialmente, que possuem impacto direto na vida, como a gente enxerga nosso poder de agência e nossa construção de jornada individual, né? Representações ficcionais que retratam a mentoria de arquitetura, por exemplo, são diretamente ligadas a uma propagação de narrativa social que significa e que diz, né, que coloca um enfoque em um poder de agência individual, assumindo com maior glorificação resultados, sejam eles positivos ou negativos. O impacto final é que a gente sempre vai chegar nesses resultados, bem como coloca enfoque em uma construção da jornada própria. Por óbvio, Bruno, representações ficcionais são relevantes, porque a gente possui contato direto com uma formação de moral influenciada por isso. As crianças crescem assistindo Harry Potter, elas tornam-se adolescentes assistindo X-Men, e a depender da jornada da vida, eu tenho diferentes assimilações com essas narrativas que são perpassadas. É só isso que o Pedro quer dizer no enquadramento. Se no final das contas obras ficcionais não fossem relevantes, eu nem sei porque eu estaria disputando isso também. Lógica de mentor e mentorado é mais forte ainda nessa construção de identidade, tendo em vista que a figura de autoridade que se cria ao entorno disso é justamente focado nessa figura de autoridade, de quem manda, de quem é o mais experiente e de quem sabe fazer enquanto o outro não sabe. Como a gente interpreta a ajuda que a gente recebe, formas de auxiliar, formas de construção da própria identidade, forma de conquistar resultados e sentir que teve de fato poder e autonomia própria nesses resultados e não simplesmente foi condicionado para tal. Tudo isso, a forma de pensar é moldada pelo mentor. A escolha que eu faço em tomar a decisão enquanto mentor de formar todo o restante do caminho e construção identitária do mentorado passa por essa tomada de decisão que exige análise e sopesamento de bagagens que são criadas. O Arthur certamente não queria que eu fracassasse quando me treinou no passado, o Bruno não queria que a Raquel fracassasse quando treinou ela, o Furtado não quer que a Sofia
fracasse. É por isso que os resultados obtidos pelo mentorado são relevantes na tomada de decisão quando esse mentor escolhe fazer uma coisa ou escolhe fazer outra coisa. Não existe erro nessa interpretação furtada. É pouquíssimo sobre o fato de ser ou não influenciado por algo, porque influências existem sempre em todos os cenários, mas muito mais sobre como eu percebo a minha própria imagem ou a imagem do personagem central, né? Em quem eu coloco essa centralidade no final das contas, porque, por óbvio, eu me espelho, né? Eu adoraria, sei lá, ser o Poe, ser escolhido e treinado pelo mestre Shifu, ele se espelha nele no final das contas, então por isso é importante acreditar que eu tive responsabilidade suficiente nos resultados enquanto protagonista e mentorado, né? Que toma a decisão no final das contas, e não uma figura central do próprio mentor que deve ficar para trás, no passado. O mentor não pode seguir adiante junto do mentorado, justamente porque é o mentorado que tem que criar o próprio caminho. Por isso, eu ressalto que muitas coisas são pouquíssimos excludentes nesse debate, né? Em grande parte os impactos acontecem em ambos cenários, mas a forma como eu alcanço esses impactos é o que determina, então, esse sopesamento claro de quem ganha esse debate. É isso que eu vou fazer ao longo do restante do meu discurso. Mas vai, Arthur. Não, só para deixar claro, quando o mentor está presente, não significa que ele vai tirar a autonomia do mentorado. Até porque, em representações ficcionais, o protagonista tem que superar o mentor ou fazer algo muito impressionante para derrotar o vilão, etc. Né? Perfeito. Muito obrigada, Arthur. Eu vou falar justamente sobre isso agora quando eu fazer o pesamento de como funciona a representação de agência de vocês, governos. A representação de agência deles, Furtado, é pautada não numa figura individual, mas em uma mente maior, né? Operante, com essa maior experiência que traz por trás das decisões, que é isso que o Bruno fala em grande parte no discurso dele. Eu entendo o primeiro governo que os personagens enfrentam em toda a sua vida situações que eles não estão preparados, né? E também que eles sentem medo de falhar, as duas análises que o primeiro-ministro traz. A diferença da mensagem que eu passo para a resolução desses problemas não é sobre o quanto eu tenho taxa de sucesso. O Harry Potter, o X-Men, o Poe ou o Naruto vão vencer sempre, independente disso, porque a história deles foi feita para vencer. Esse é o ponto de informação que eu faço, justamente, que o Pedro reitera no final das contas. É por isso que o ponto principal é sobre o quanto eu sou capaz de regular esse poder de agência na resolução dos próprios problemas, em que a gente tem mais e vocês, governos, têm menos nesse sopesamento que eu tô fazendo. O problema, então, de governo é justamente transferir a confiança para terceiros, que eu acredito fielmente que são capazes de resolver os problemas que vão estar influenciando de alguma forma no destino final, né? Tirando essa centralidade de eu, protagonista, mentorando, que precisa promover o meu próprio destino e colocando ele na figura do mentor, acreditando que na hora do vamos ver, no final das contas, eu faço o quê? Eu preciso da tomada de decisão do meu mentor, porque ele é o que deveria escolher da melhor forma possível. Toda vez que eu me coloco nesse espaço de pressão de tomar a própria decisão, eu ganho enquanto mentoranda, né, enfim, e faço com que automaticamente o meu próprio mentor também eleve sua taxa de sucesso e forme mentorandos muito melhores. Como funciona, então, essa representação de agência no meu cenário? Ao contrário, justamente quando eu retiro essa centralidade da figura do mestre, porque agora ele não é mais o responsável por impactar diretamente e modificar todo o resultado final, mas sim a responsabilidade cai sobre mim, porque o mentor é só aquele que guia, não é aquele que diz exatamente como fazer, ou o que deve fazer, ou a forma como deve ser feita, faz com que eu tenha, inclusive, mentorandos muito melhores. É óbvio que o Dumbledore influenciou na jornada do Harry, mas o ponto é sobre como eu interpreto a figura do Harry e os próprios resultados, o quanto eu sou capaz de trazer essa, digamos assim, glorificação ou empoderamento para a própria figura do mentorado, para que ele torne as suas atividades e as suas escolhas muito melhores. Isso traz alguns impactos positivos. Primeiro, construção da própria identidade. O Pedro fala um tanto sobre isso, eu não vou me delongar. Segundo, autoconfiança em tomar decisões próprias, né? Justamente pelo sentimento de agência maior. Isso faz com que eu me responsabilize mais pelas situações. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Eu não vou enfrentar meu medo no final das contas, que é o grande empecilho que o Kainan traz pra gente. E isso faz, então, que no meu cenário eu tenha essa maior enfrentamento, porque eu me coloco muito mais nessa situação. O mentor propicia isso no fim das contas. Terceiro, maior adaptabilidade de decisões e construção dessa identidade, né? O problema do Poe não era que ele era incapaz de resolver os problemas, ou, enfim, melhorar enquanto mestre guerreiro, mas sobre o quanto ele precisava encontrar o próprio caminho, porque a forma de treinar, a forma de lutar, a forma de enfrentar os inimigos do mestre Shifu era insuficiente para a maneira como o Poe percebia a própria vida e sua própria resolução. Isso propicia uma construção de identidade que recai naquilo que o Pedro falou sobre vocês, sobre esse progresso ser ligado diretamente com esse poder de agência. Eu não posso acreditar que é o meu mentor que toma, ou que é ele que dita as minhas ações. Eu preciso saber e escolher e saber, tipo, que a minha própria identidade e a minha forma de resolver as coisas, no final das contas, fazem muito mais sentido, tanto no curto prazo para evoluir, como no longo prazo para, enfim, superar essa taxa de sucesso que o primeiro governo quer. Quarto, recompensa de sucesso. É muito mais glorioso entender que eu construí meu próprio caminho enquanto mentorado e que o mentor cumpria a minha função de estruturar esse caminho muito mais a longo prazo. Se o mestre tomou decisão X e eu interpreto que esse é o único caminho que eu devo seguir, ou que eu preciso seguir porque é a melhor forma, justamente por essa experiência conjunta, no fim das contas é o que faz com que os mentorandos sejam fracos, não adaptáveis, e eu acho
sim que o mentor fracassou no fim das contas. Ele não só bebe da fonte, ele quer replicar a fonte, Bruno. Eu não sei fazer o mesmo tipo de framing que o Arthur faz, é por isso que ele não pode esperar que eu faça a mesma coisa, é por isso que ele precisa que eu seja a mentoranda que faça as coisas individualmente. Diversos impactos, maior adaptabilidade, a gente toma decisões muito mais centradas em individuais, fazendo com que o curto prazo eu ganhe maior experiência, velocidade de aprendizado e etc, bem como no longo prazo a gente ganha por ter mentorados mais preparados, o mentor certamente sai mais satisfeito, não tem nada que o Arthur ame mais do que dizer que não tem mais nada para me ensinar e não me dá mais treino. No final das contas, identidade, construção, superação, jornada, tudo isso são pontos que a gente tem muito mais positivos desprendido da figura do mentor. Orgulhosamente, primeira posição. CGMG. Vocês me escutam bem ou melhor botar fone? Tá ok? Alguém sinalizar alguma coisa? Não? Me odeio? Tá ok, não? Beleza. Então, vamos começar. Tirar muito chinelo, muito costume. Gente, todo mentor ele tem duas prioridades. Isso aí todo mundo aqui vai poder se identificar. Quando eu tô treinando alguém para debater, minha prioridade número 1 é que essa pessoa esteja minimamente confortável, ela esteja segura. E depois eu quero que ela progrida. Se essa pessoa, por exemplo, está colapsando por excesso de pressão no movimento de debate, estão criticando em excesso ela não está bem na família, etc., não incentivo para que ela continue e que ela eventualmente fique muito mal. Eu tiro ela para uma certa zona de segurança e, se possível, eu tento colocá-la de novo quando ela estiver numa posição mais confortável. Eu falo isso sobre debate, mas vale de fato para qualquer tipo de mentoria. Se vocês treinam alguém, sei lá, da escola, da faculdade, se vocês são irmãos mais velhos, vocês querem ajudar seu irmão a ter um progresso, um desenvolvimento pessoal melhor, são essas suas duas prioridades. Primeiro, que ele esteja numa zona minimamente confortável, não dá para ser 100%, mas assim, do mínimo de segurança, e depois que essa pessoa gere progresso. Então vamos começar pela ordem de prioridade. Primeiro, essa questão de segurança. Primeira oposição fala, bom, é óbvio que o protagonista não vai morrer, ele vai vencer sempre, porque ele é o protagonista, só reforçando a nossa leitura de emoção, enfim, que o mentor está fazendo uma escolha. Esse mundo que o mentor se coloca, ele sempre é um mundo perigoso, que o vilão é uma figura muito forte que pode matar todo mundo, até por isso que a gente precisa de heróis para combater esse tipo de vilão. Então esse mundo caótico, perigoso, ele é um mundo sim que gera diversos tipos de ameaças. Aliás, para facilitar o mundo das oposições, tenta ver sobre uma perspectiva que é ensinada inclusive em escola de cinema. O protagonista não é aquele que foi feito para vencer independente de qualquer coisa. O protagonista é aquele que venceu, e aí a gente pega e conta a história dele de maneira retrospectiva. Várias outras pessoas tiveram condições muito parecidas com a do protagonista e morreram. Inclusive, esse mentor certamente já viu muitas dessas mortes. Então, ele é muito preocupado que isso aconteça de novo com outros tipos de mentorandos dele que tem bastante potencial. Então, essa ideia do mundo que é muito ameaçador é uma preocupação muito grande para esse tipo de mentor. E ele quer ficar próximo para conseguir evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque ele é uma pessoa mais experiente e consegue intervir para proteger o mentor em situações dramáticas. Além disso, existe uma segunda preocupação que talvez seja até maior do que a ideia de que o mentorando pode morrer, que é o maior temor que vocês já devem ter visto. Qualquer mentor tem em filme, é muito clássico, por exemplo, no Star Wars, que é a ideia de que o mentor não morra, mas decida que ele está do lado errado da força, entre aspas e às vezes sem aspas. Que é, quando esse mentorando está lá, passando pela suscetibilidade da vida, esse cara certamente, em várias situações psicológicas, ele não entende também, ele é uma pessoa com muitas inseguranças ainda, não tanto em relação à confiança, mas de não entender a si mesmo, tanto é que boa parte das trajetórias do protagonista são do entendimento de si mesmo para, a partir disso, criar mais força, etc, etc. Ele está muito suscetível a ser virado de lado. É o vilão falar, cara, na verdade, você está fazendo o lado ruim, eu sou o lado bom, olha só como, na verdade, eu consigo zelar pelos seus interesses, pelo aquilo que você tanto quer proteger no meu lado. E as pessoas viram. Darth Vader é o maior exemplo, mas não o único. Tem alguns na história do cinema que fazem esse tipo de coisa. Na medida em que o mentor está distante e ele acha que ele consegue calcular as coisas, ele fala, bom, essa missão aqui vai ser boa, porque essa missão está tranquila, ele vai conseguir evoluir tanto. Primeiro, que pode acontecer imprevistos, situações imprevistas, caóticas, e o mentorando morrer. Segundo, que é muito mais fácil que esse vilão exerça influência sobre ele. Porque faz sentido para o mentor não contar tudo. Contar tudo sempre depressa é uma coisa que atrapalha no progresso. Mas faz sentido para o vilão contar uma série de informações que o protagonista ainda não tem e que prejudicam ele na análise do mundo. E na medida que você faz isso, muitos protagonistas acabam virando de lado e se tornam vilões. Darth Vader era o protagonista da história. Deixou de ser por conta dessa questão que aconteceu. Pode falar, Camila. A não ser que o mentor seja 100% egoísta, ele sabe que vai morrer enquanto o filho fica, né? O Dumbledore também manteve o Harry no caminho, mas não deu poder de agência suficiente, mas deu poder de agência suficiente para ele tomar a própria decisão. Isso não é excludente, nada do que tu falou. Não, mas é que o mentor não tem medo que ele morra, ele tem medo que o mentorando morra. Aliás, o Dumbledore não tinha, tipo assim, o Dumbledore meio que quis que o Harry morresse no final, não sei se você lembra da história. Não o melhor exemplo de pessoa assim que, né, enfim, treinou bem, ele meio que falou, Harry, você fode aí, se der sorte a gente ganha no final.
não era o mentor mais zeloso do mundo. Mas a maior parte dos mentores se preocupa se o seu mentorando vai morrer de fato, está em segurança, e por isso você intervém com ele. Se for para alguém morrer, que morra o mentor, não o mentorando. Eu acho que nisso a gente está indo, né? Beleza. Agora, tem um segundo ponto que é fundamental, que é essa questão do progresso em si. O que a gente tem que falar em termos de aprendizado? Beleza. O que a primeira metade falou em termos de aprendizado? Primeiro governo falou muito sobre a diferença em teoria e prática. Que mesmo que você faça com exercício prático, na hora lá, você vê a pessoa lidando com situações, é muito mais importante para você aprender. Enquanto que a primeira oposição falou muito sobre traçar o próprio caminho, que seria, enfim, a visão oposta a essa questão de você ver o cara e aprender ele fazendo as técnicas na prática. As duas visões não é que estão erradas, elas estão incompletas. Primeiro, por que teoria e prática é bom, mas não bom o suficiente porque a gente precisa em termos de desenvolvimento do mentorando? Porque quando você está numa situação de teoria e prática, é verdade que você aprende mais quando você está lá fazendo a coisa na guerra, enfrentando o vilão, etc. Mas eles estão sob uma perspectiva de que você, enquanto mentorando, olha para o seu mentor fazendo, você fala, putz, essa magia, essa técnica, essa estratégia, realmente muito pica, ele não conseguiria me mostrar na escola. Não é esse o aspecto fundamental que a gente precisa ter. A gente precisa, de fato, sim, de um grau grande de autonomia. E eu explico como que a gente consegue esse grau de autonomia na mentoria de presença. Existem dois tipos de protagonistas, e você pode pensar em quase qualquer exemplo aí da história do cinema, anime, desenho, que eles vão estar em um desses dois conceitos. Ou o protagonista, ele é um bicho que ele se sente muito pica, ele exala confiança, ele fala, porra, meu mentor ainda é melhor que eu, mas dá 5 minutos que eu vou fazer umas paradas aqui muito legal e vou superar esse cara. Ou ele se acha um bosta, ele acha que ele foi escolhido para estar ali por algum motivo aleatório, que na verdade cometeram um erro, que ele não consegue fazer nada, e ele é muito inseguro. Mas ao longo do tempo, ele vê que ele precisa superar essa segurança para salvar as pessoas. Como é que esses dois tipos de personagem lidam quando ele está com o mentor perto, diante de situações de perigo? O mentor, por ser muito melhor, por já ter lidado com várias situações, não é que ele mostra técnicas que o mentorando vai aprender e vai replicar. Mas ele faz coisas que são extremamente excepcionais, que o mentorando não sabia sequer que eram possíveis. Isso gera um crescimento do que é visto como teto naquele universo, que gera um desenvolvimento muito melhor para o mentorando. Já volto a explicar por quê. Antes, um exemplo da vida real. No atletismo, até a década de 50, 60, existia um marco que era impossível de qualquer ser humano levar. Inclusive, a ciência meio que corroborava. Até, vamos supor, não lembro o tempo certo, 13 segundos nos 100 metros é impossível que um ser humano bata, é coisa de onça, de não sei o quê, até que uma pessoa foi lá e bateu esse recorde em 2 segundos. Depois que essa pessoa bateu esse recorde, dezenas, centenas de pessoas logo no mesmo ano e no ano subsequente conseguiram bater esse recorde também. Por quê? Na medida em que você mostra para uma pessoa que o teto que todo mundo achava que era X, na verdade é Y, que é muito maior, isso gera uma capacidade, as pessoas veem que é possível e elas tentam se renovar, tentam inovar para conseguir superar esse teto também. Isso acontece na realidade e muito mais na ficção. Na medida que o mentorando consegue ver o mentor fazer coisas excepcionais, ele fala, ou se ele é muito competitivo, ele fala, bom, se esse cara faz, eu faço ainda muito melhor, e ele tenta desenvolver a autonomia dele para conseguir, da maneira dele, superar esse limite, superar não só o que ele achava que era o teto, mas o novo teto do mentor dele, porque ele quer superar essa pessoa, ou tanto se ele é o bosta, ele fala, cara, se eu sendo fraco assim como eu sou, eu não vou conseguir proteger ninguém. Eu tenho que ser forte que nem meu mentor, e por isso eu tenho que me superar. Isso desenvolve autonomia e faz com que ele progrida, de fato, na realidade, com as novas técnicas, enfim, efetivamente melhore, tendo autonomia e tendo aprendizado prático. Por isso que a gente tem que ser mentor de presença. Muito obrigado. MO. Vocês conseguem me escutar? Vou Perfeitamente. tomar isso. Ah, perfeito. Gente, só avisando logo de antemão que eu tô fazendo um Iron nessa rodada. Meu M teve um problema individual e não pôde vir agora. Então, só deixando já avisado. Eu vou começar. Só pegar meu cronômetro. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo um pouquinho de metadebate para o começo desse discurso, vamos lá. Governos têm um grande problema na questão em relação a esse debate, porque eles restringem muito o caso em relação a como essas pessoas, esses mentores reagiriam com seus próprios mentorados dentro desses universos ficcionais. O ponto é que a mentoria ou coisas nesse sentido não mudam necessariamente o acontecimento de toda uma narrativa ou coisas nesse sentido. Mas mais do que isso, Mesa, é o ponto de que no nosso cenário a gente tem uma valoração muito forte da questão da responsabilização, não só desse mentor ainda lidando com o caso deles, porque a gente não vai restringir esse debate, a gente vai lidar com
todos os cenários possíveis que a moção se dispõe a trazer, mas mais do que isso, é o ponto de que minimamente eu inspiro as pessoas a procurar pelo próprio desenvolvimento individual, a requerer e fazer com as próprias vontades. Mas vamos lá. A gente entende que necessariamente essas representações ficcionais são fantasias, aventuras, mundo fantástico, que inspira crianças, jovens e tudo mais, que acabam durante seu desenvolvimento e crescimento sendo personagens importantes de espelho para essas crianças. Você sempre acaba se identificando com algum personagem, ou você acaba sendo sim querendo ser um personagem. Então, sim, representações ficcionais acabam influenciando as percepções sobre os relacionamentos das próprias pessoas, de como agir, interagir, receber, porque é sobre essas expectativas, e isso constrói expectativas sobre como os mentorados recebem os mentores, mais do que sobre como os mentores vão agir sobre esses mentorados. É o ponto de que são comportamentos instintivos que acabam sendo replicados ao longo da trajetória. Ou seja, eu tenho um desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional que acaba sendo influenciado não só na nossa realidade, mas como isso interfere não só no progresso daquela pessoa dentro desse universo. E a gente vai segmentar isso muito bem, Furtado. Calma que a gente vai segmentar, mas eu estou te provando como essa informação também se influencia no status quo e na realidade. Ou seja, eu tenho justamente pais, professores, monitores, chefes de empregos, colegas de experientes dentro de um trabalho que justamente acabam influenciando as percepções dessas pessoas. Ou seja, eu instigo, inspiro confiança nessas pessoas, porque agora eu necessariamente coloco elas no nosso cenário a enfrentar seus próprios desafios. Ou seja, eu tenho uma vontade, eu acabo instigando essa pessoa, uma vontade de fazer sozinha. Ou seja, porque agora eu passo por fases autônomas, por exemplo, provas, desafios, etc., não só dentro desse universo, mas fora, com maior vontade própria, porque eu entendo que meu mentor ele está me guiando como um mapa, e que eu escolho o meu próprio caminho, e não necessariamente que ele dita o que é que eu devo fazer. E é justamente por isso, por conta dessa questão de uma autonomia muito grande que acontece no nosso cenário. Explicando dentro do universo, mas a gente entende que justamente existe uma grande necessidade de escolha e responsabilidade do próprio mentor em relação ao mentorado, ou seja, eu tenho justamente influencio o caminho enquanto mentor, influencio o caminho dos pupilos e tudo mais, por conta e isso me atribui uma responsabilidade muito grande sobre essas percepções do mentorado, porque agora ele vai justamente não só tomar minhas ensinamentos como verdades, mas vai tentar replicar e tudo mais, isso acaba condicionando as próprias ações dessa pessoa. Mas mais do que isso, é justamente o ponto de que essa questão da autonomia, ela é tem sim presente dentro de universos ficcionais mesmo, porque é o ponto de que eu tenho ainda assim uma valorização do indivíduo em qualquer sociedade, em qualquer universo. O indivíduo ainda assim é um ser autônomo, capaz de decisões, que ainda tem interesses próprios, construção individual particular, ou seja, a criação dos pais, religião, cultura, etc., que acabam influenciando e aí sim presente em cada universo. E aí é que tá. No momento que justamente eu coloco essas pessoas para, tipo, observar o status quo e tomar decisões precisas sem interferência externa, é o momento que sim, a própria autonomia dessas pessoas acaba sendo exercida e eu tenho sim uma base atual das ações. Eu tenho sim uma observância do status quo para tomar decisões precisas sem interferência externa, com base na atual situação dos fatos, e mais do que isso, com meus próprios atributos e conhecimentos adquiridos com o meu próprio mentor. Ou seja, no nosso cenário, eu retiro não só uma muleta mesmo, mas como eu também valoro a própria experiência individual daquele pupilo a ser desenvolvida e elaborada e trabalhada naquele cenário. Ou seja, ele escolhe a própria trajetória, o que é que ele vai fazer para enfrentar seus próprios desafios dentro desse universo. E isso é justamente o que macula dentro do cenário de governos mesmo, porque eu impeço a autonomia da escolha desse indivíduo e eu acabo atribuindo uma muleta. Ou seja, eu tenho um ponto pragmático que eu sempre estou colocando esse indivíduo condicionado às ações desse mentor. Ou seja, ele sempre vai estar lá ajudando, apoiando, etc., interferindo na trajetória, e eu impeço também a autonomia individual daquele indivíduo de análise própria, com base nas suas próprias crenças, valores, aprendizados, de tomar suas próprias decisões e decidir qual o caminho mais certo. São pequenas diferenças que se adequam sim às possibilidades daquele indivíduo. E a própria exemplo disso é o Joe e a Ellie de Last of Us. O Joe ele toma uma decisão pela Ellie que não necessariamente se encaixava com o que ela queria factualmente. E quando ela descobre, ela fica extremamente decepcionada do seu próprio mentor, porque é aquilo que dificulta o que ela queria concretizar de fato. Ainda que não fosse chegar em lugar nenhum mesmo, mas essa ação para ela seria justamente o benefício que traria conforto a ela, porque foi aquilo que ela escolheu, ainda que seja um erro dela. As ações e os erros acabam sendo estimulados no nosso cenário, porque no final das contas eu tenho não só que os erros acontecem pelas minhas próprias ações, mas que os erros me afetam diretamente. Então eu vou ao máximo sempre tentar mitigá-los. Ao ponto que no momento que, justamente no nosso cenário, eu tenho uma constante
com a priorização da mentoria de arquitetura, eu tenho necessidade de desenvolvimento ativo, porque agora os erros me afetam e tenho uma colocação no mundo de observação para me desenvolver. Ou seja, sempre que os desafios vierem me afetar, eu sempre vou ter que buscar pelo meu desenvolvimento individual e ascensão por conta própria. O que eu valoro ainda mais são as minhas próprias escolhas enquanto mentorado. E isso é uma questão que se atende à necessidade de responsabilidade, de não influenciar o mentorado enquanto mentor aos caminhos que ele acredita serem mais certos ou não, porque o mentorado ainda assim é um indivíduo diferente dele, mas que sim, em alguma medida depende dele para algum aprendizado com conhecimentos diferentes que ele ainda não possui. Pode, primeira bancada, por favor. Jaime, o Harry Potter ele nunca evoluiu, nunca. Ele sempre achou que o Voldemort era muito mais difícil do que ele conseguia lidar, tanto que ele só sabe uma magia. Uma magia, tipo, ele é muito Cara, assim, eu fraco. acho que tu não leu a história, porque o Harry Potter passa 7 livros da porra da Ordem da Fênix, desculpa pelo termo, mas ele passa 7 livros com a ajuda da Ordem da Fênix, o Dumbledore agindo por fora. Então, no final das contas, o Harry Potter, ele acaba justamente não aprendendo muita coisa, não se desenvolvendo, porque ele sempre teve uma rede muito grande de apoio de pessoas que sim, queriam combater o Voldemort, não porque eles queriam ajudar o Harry, mas por conta de um mal maior. Isso é uma coisa que vocês estão indo por um exemplo que não é factualmente acessório a esse debate. Mas mais do que isso mesmo, a gente entende como que isso sai das representações ficcionais e atinge as pessoas. Porque no final das contas, é aquela caracterização que eu te disse no início. Isso se expande de dentro das narrativas e se passa para fora, e alimentando não só as pessoas nas suas criações, mas que replicam esses comportamentos e condicionamentos na sua vida real. As pessoas esperam coisas de seus mentores, mas mais do que isso, os mentores e com a sua crescimento, e mesmo que eles estudem alguma coisa nesse sentido, eles ainda vão replicar alguma coisa nesse sentido para esses mentorados. Então, no final das contas, eu acabo tendo que inspirando pessoas com esse tipo de narrativa sendo priorizada para poder justamente elas requererem ainda mais o próprio alinhamento individual no sentido de agir mais pela própria vontade. Porque agora, necessariamente, eu inspiro mais pessoas a justamente quererem as próprias decisões impostas à mesa sem serem influenciadas por mentores. Grupo de governo. Boa noite, gente. Todo mundo consegue me ouvir perfeitamente? Se o microfone estiver perto, estiver longe, eu peço que vocês me avisem. Bem, Perfeitamente. tá, então tudo certo. Eu vou começar meu discurso só pedindo aqui um momentinho à mesa para colocar meu cronômetro. Certo? Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1 e já. Bem, mesmo antes de tudo, acho que eu vou deixar muito claro que a gente vai conseguir ultrapassar a primeira posição e segunda posição também no caso deles, de que isso você tem uma influência na vida real. Isso aparece em primeira posição, depois aparece mais fortemente em segunda posição, dizendo que também a jornada também importa para fora das telinhas, e a gente vai mostrar que, como na nossa comparativa, a gente também vai ultrapassar algumas métricas muito simples. Vamos lá, eu vou começar endereçando primeira posição. Primeira posição, né, fala muito sobre deslocamento do protagonismo e mitigação da autonomia, mas eu já vou apontar para vocês que a minha extensão Arthur falou justamente de como você consegue ter essa competitividade com o seu mentor, essa relação mais próxima. Você consegue não só, você tem um sentimento de humanização, né, você se aproxima de certa maneira do seu mentor, você vê ele como um indivíduo e não só como essa voz na sua cabeça que fala de vez em quando, te dá uma diquinha, como você vê também as próprias limitações daquele indivíduo, você vê também as próprias limitações suas, e aí os pontos em que vocês discordam como indivíduos. Nesses momentos de discordância, nesses momentos de quebra entre, por exemplo, o mentorado e o mentor, que você vai ter um maior desenvolvimento, sim, da sua autonomia. Ou seja, você não. Porque no momento que você vai ter essa quebra, você vai ter esse momento que você percebe, ah, não, mas como foi dito até pela Camila, o Poe olhando pro Shifu falando, não, o jeito que o Shifu faz é insuficiente para mim. Isso é uma quebra. O Shifu, ele é um mentor presente, ele não é que nem o Wugway, que é um mentor de arquitetura. Não, o Shifu, ele tá lá, ele treina o Poe, ele dá feedback, etc. E aí o Poe, ficando chateado daquele jeito que ele vê o Shifu treinando, fala, não, tem que ser diferente, é de outra maneira. E ele quebra, e aí sim ele constrói essa autonomia a partir justamente dessa comparatividade que ele tem diretamente com a ação do mentor. Ou seja, a autonomia, na realidade, é melhor no nosso caso, no que o de vocês, porque por mais que você possa tomar as ações de maneira sozinha, você não vai ter feedback, você não vai ter essa comparatividade que você vai conseguir se colocar como indivíduo. Tá, você vai estar sem rumo, sem caminho, beleza, mas o mentor arquiteto, ele dá sim uma dica, ele sim vai te levar, beleza, mas é muito mitigado no caso de oposições, enquanto no caso de governos, quando você tem essa comparatividade direta, humanizando o seu mentor, colocando ele de maneira semelhante à sua, com um caminho que também em algum momento foi parecido com o seu, você vai ter um momento, você vai ter atritos interpessoais, você não vai ver só esse mentor como essa voz na sua cabeça que você não consegue nem gostar nem desgostar, ou no caso você vai gostar porque ele só te ajuda, mas você não vai ter a criação justamente de uma relação genuína.
Que é muito importante, por exemplo, no caso do Joe e da Ellie, no caso até da Sokka e do Anakin. Você, a partir dessa criação dessa conexão genuína e dessas discordâncias que podem aparecer a partir disso, que você tem um crescimento muito maior do personagem, como foi dito pela Camila no exemplo do Paul. É, Além disso, se a gente for tratar então da parte da vida real, na realidade do mentor arquiteto, a gente não quer um pai ausente, a gente não quer um pai que vai te botar na bicicletinha lá, sem rodinha, vai falar, ó, é só você se equilibrar muito bem e ir pra frente que você vai conseguir, você vai cair 1, 2, 3, 1 milhão de vezes até você de fato aprender. Mas você poderia cair 1, 2 vezes enquanto ele te ajuda e você aprender muito mais rápido, ou seja, você ainda ia ter aquela dor da queda, só que ela ia ser, de certa maneira, acompanhada. Você ia ter esse feedback direto, como foi trazido por primeiro governo, mas depois elaborado melhor pelo Arthur na extensão dele. Ou seja, até na vida real, você não quer estigmatizar as autoridades, os professores, como essas pessoas que só te ajudam de longe, que não de fato conseguem te dar uma guia mais próxima. Você também gostaria que eles fossem próximos, gostaria que eles também fossem humanos, você gostaria também de ver qual foi o caminho deles, uma coisa que você só consegue fazer a partir da proximidade, como eu já mostrei para vocês, que só a partir da proximidade você tem uma relação melhor também com o caminho que o seu mentor teve durante a vida, até ele se tornar um mentor, né? E é o aprendizado do mentor também com o mentorado, né? O mentor ele vai suceder mais com o mentor a partir do momento que ele consegue também aprender com o mentorado, né? A gente está aqui, porra, Paulo Freire, o mentor ele aprende junto com o mentorado. Você não pode só excluir e falar que o mentor fica lá longe, o mentorado faz as coisas dele, consegue, às vezes ele vai dar certo, às vezes vai dar errado, porque na realidade tem muito mais a ver com a disposição individual da pessoa e não com a ajuda que ele deu, e aí o mentor vai ser mais positivo ou mais negativo. Não. Você precisa ter essa interlocução. Então, e aí você tem também essa construção de identidade, como eu já disse, a partir do atrito, a partir da quebra, como eu já elucidei do Pô. Eu vou conceder pai para Camila. A força e o poder do mentor não são observados só quando eu influencio diretamente no caminho do mentorado. A diferença é que eu não preciso ser igual em oposição. Eu posso ser foda no meu próprio caminho porque eu tenho um mentor que me dá a oportunidade pra tal. O professor Xavier e o Dumbledore sempre foram figuras fodas. Tudo bem, você tem o seu próprio caminho, mas você vai ter esse próprio caminho a partir dessa quebra, como eu tô mostrando pra vocês. O Po tem o caminho dele, porque ele quebra com o Shifu. Mas ele só quebra com o Shifu porque ele vê como o caminho do Shifu não era compatível com o dele. E ele só vê isso a partir da conexão que ele tem com o Shifu, aliás, com a história do Tai Long, etc. E também porque ele vê de perto o Shifu ensinando pra ele. Ou seja, eu mostrei pra vocês como sim, você vai ter mais autonomia, vai construir seu caminho, porque você tem essa comparatividade direta, e não essa ideia longe de você que o seu mentor é só uma voz que fica te assistindo. Bem, agora passando diretamente para 2O. 2O vai pegar um caso e vai tentar falar que você tem, sim, essa importância na vida real, mas eu já mostrei para vocês que na vida real não faz o menor sentido também, da mesma maneira, você não quer estigmatizar o professor, você não quer que ele fique essa coisa distante, que não pode te ajudar de maneira mais direta e que você também não se relaciona diretamente com a história desse mentor. Ou seja, 2O também já foi, de certa maneira, já foi batido até por primeiro governo. E agora, nesse momento, a gente vai passar para primeiro governo. Primeiro governo, ele traz pontos importantes, né? O mestre como exemplo, que você não, que tem essa relação da teoria e da prática, que o treino é treino, que o jogo é jogo, e também que você tem essa coisa ao curto prazo, que o mestre ele vai conseguir adaptar o conhecimento teórico do mentorado para as situações práticas, e também o mentorado vai conseguir observar o mentor a longo prazo e vai conseguir aprender. Sim, isso é tudo, de certa maneira, verdade, está dentro do primeiro governo. A questão não só eles não tratam muito dessa questão eles não tratam muito dessa questão da própria do próprio processo do mentor como mentor e também como em algum momento mentorado. Ou seja, você não tem essa ideia de que os mestres também são falíveis, né? Por exemplo, o Obi-Wan ele morre, o Qui-Gon também, que era mestre do Obi-Wan, também é morto. Não porque eles eram fracos, mas porque eles não conseguiram observar adequadamente a estratégia. Eles também são pessoas que falham e essa falha também vem junto com o mentorado. Ou seja, essa divisão de protagonismo que, de novo, aparece em um O, ela já acontece a partir que também existem falhas em conjunto, que você vai falhar em conjunto, e que isso é inevitável, porque o mentor também é humano, voltando para esse ponto. Ou seja, primeiro governo, beleza, consegue colocar muito bem que treino é treino, jogo é jogo, mas não consegue explicar como, de fato, ao você ter essa relação de competitividade, de comparatibilidade entre o mentorado e o mentorando, que você vai criar uma relação muito mais forte. Não no campo interpessoal também, por mais que seja importante no campo interpessoal, mas dentro dessa noção do próprio aprendizado. O aprendizado ele vai acontecer a partir dessa relação de conhecimento, e não, como Paulo Freire mesmo disse, né, essa relação do conhecimento do professor e do aluno, e não só necessariamente dessa imputação de um conhecimento externo ao aluno, e esse aluno vai ter que deglutir, vai ter que digerir esse conhecimento sem ter uma guia próxima, que é absolutamente importante, como já provei para você aqui, já provei para você, o Arthur também já provou para você na extensão dele. Ou seja, a gente acaba passando de 1O e 2O justamente por conta de mostrar como a autonomia ela é melhor no nosso caso, mostrar como o aprendizado também é melhor no nosso caso, e também mostrar que a gente ganha, mesmo fazendo o caso deles de ser na vida real e não só dentro das obras ficcionais, coisa que um G não consegue fazer, e quanto a gente se a gente vivencia não só porque a gente consegue provar melhor esse caso, até no caso
de fora da ficcionalidade, como a gente também consegue provar essa questão da comparatividade entre o mentorado e o mentor. E também, bem, acabou meu tempo. De tudo isso, muito orgulhoso em defender. Repetiu posição. Só pegar meu cronômetro. Só um instante. Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, reforçando o último ponto que do discurso de extensão, é a questão de que necessariamente, a questão que como isso se reverbera dentro para fora das telinhas, é a questão que necessariamente é o que a gente já tinha falado no início do discurso passado, é como que as pessoas crescem com esses comportamentos sendo reverberados, sendo colocados como socialmente aceitos. No momento que eu tenho justamente um desenvolvimento maior, uma priorização dentro dos mentores, é importante ressaltar mesmo, é uma priorização distante, não é completamente ausente. É o ponto de que, minimamente, eu vou entender que eu tenho que buscar, sim, pelas minhas próprias lutas, minhas próprias batalhas, porque eu, sim, apesar de ser mentorado, ter um professor, ter um mentor, ter coisas nesse sentido, ainda assim eu sou capaz de necessariamente buscar pelas minhas próprias batalhas, meu próprio destino, porque ele não é delimitado por quem me ensina, mas sim por quem eu sou exatamente e quais as minhas decisões. Esse tipo de inspiração é necessário justamente para valorar a própria autonomia dentro das pessoas, de entender que sim, elas são indivíduos capazes de tomar suas próprias decisões com base nas próprias aprendizados e experiências que ela tem ao longo da vida. E isso é extremamente importante porque, sim, a gente precisa necessariamente colocar isso em clash, porque senão não teria esse debate. Mas mais do que isso, é o ponto de que necessariamente eu não só entendo a responsabilidade enquanto mentorado do meu mentor sobre mim, de que ele não pode inibir as minhas próprias autonomias, mas mais do que isso, é o ponto de que eu tenho agora um condicionamento de mentores de instigar seus próprios mentorados a buscar pelas seus próprios destinos. E agora, passando para as comparativas diretas mesmo. A primeira posição, ela vem com um ponto justamente de aqui. De identidade, de como a identidade ela é construída a partir dessas escolhas, mas a gente trata num viés um pouco diferente. É a própria autonomia sobre as próprias escolhas estarem consonantes com os valores que estão ali pré-estabelecidos. É o ponto de que, sim, é aquela pessoa que está tomando aquela decisão, não outra pessoa por ela, por tendencialmente fatores externos. Ou seja, o nosso cenário tem uma valorização muito maior da questão de que agora sim eu lido com as minhas próprias responsabilidades. É a própria questão do Barry Allen, por exemplo, que tipo, no ponto de ignição ele entendeu o erro que cometeu e passou a tipo, tentar consertar a partir de outras mudanças na linha do tempo. É justamente o entendimento e instigação do mentorado, instigação quase que constante de criar percepções de que sim, ele vai ter que encarar os desafios e os próprios erros se acontecer, porque ele é apenas um mentor e não a pessoa responsável por auxiliar o tempo todo enquanto uma muleta para ajudar nas próprias ações daquele indivíduo. E é isso que o nosso caso faz, é criar esse senso de responsabilidade não só dentro do mentor, sobre o seu próprio mentorado, mas criar o senso do mentorado sobre a visão do mentor sobre ele, mais do que isso, sobre ele mesmo e suas próprias ações. E é aí que está sobre a questão de sair das telinhas, mas sobre como isso influencia o próprio mentorado dentro desses universos. Porque agora é sobre justamente eu ter uma pessoa, o protagonista, buscando não só pelas suas próprias lutas, mas mais do que isso, lidando com seus próprios fatores. Mesa, passando por causa do segundo governo, a gente entende necessariamente que eles lidam com casos específicos, porque nem todos os relacionamentos, mentores e mentorados, necessariamente acontecem da forma que eles contam. É justamente o exemplo do Joe e da Ellie, que justamente o Joe influencia a Ellie nas decisões dela durante um bom período, até que ela entende, ela tem noção sobre como o Joe interferiu nas próprias questões dela, mas é o próprio Doc e o McQueen, que justamente o McQueen acaba se tornando o próprio Doc no terceiro filme. No final das contas, é justamente sobre como esses mentores ele acaba se tornando espelhos e metas a serem alcançados, quase que necessariamente de serem as pessoas que eles devem se tornar. Eles não lidam com ponto de autonomia e sequer com ponto de identidade, que a primeira oposição traz para eles. Eles não lidam com esse processo do mentorado como acabar desse processo do mentor acabar sendo uma muleta para o próprio mentorado ao longo do processo de aprendizagem. E de novo, mesa distante não é completamente ausente para necessariamente alcançar esses objetivos. É o ponto de que essa moção coloca claramente no ponto dela de priorização. Ou seja, minimamente eu estou sim reforçando aspectos específicos daquela pessoa, mas minimamente eu ainda estou presente. Ou seja, eu estou forçando aquela pessoa a tomar suas próprias decisões, mas se ela tiver uma dúvida, sim, eu estarei lá para apoiar ela. Isso não é delimitante tanto assim. Mas, mesa, quanto a primeiro governo, a gente vai colocar justamente o ponto de definição sobre isso.
não só pela própria definição de como isso sai das telinhas e se torna relevante para a sociedade como um todo, mas sobre como isso também é relevante dentro. A gente expande o debate deles e não fica só restrito à mera televisão do que está acontecendo ali dentro daquele universo. Ou seja, além disso, é o ponto da presença de alguém experiente que eles não lidam, acaba sendo a própria muleta. Eu erro menos se eu estou com o meu mentor, mesa, porque eu tenho um contato prático, eu não tenho um contato prático autônomo favorecido nesse cenário. Eu sempre estou com o meu mentor agindo comigo, ou seja, a tendência de erros é muito maior porque essa pessoa experiente sabe quais decisões tomar. A jornada não parece tão difícil se eu tenho um mentor do meu lado, mesa, mas justamente o ponto que no momento que eu tomo as minhas próprias decisões, o erro, a falha sempre vai cair sobre mim e eu tenho a responsabilidade dobrada de ter que lidar com isso. Eu sempre vou buscar necessariamente me aperfeiçoar ainda mais para que não cometer esses erros no nosso cenário. Isso acaba sendo muito mais preferível ainda lidando com o cenário deles. Pode primeiras bancadas, por favor? O Bruno já te demonstra como, mesmo em cenários em que o meu mentor tá perto, eu tenho diversos momentos de tomada de decisões autônomas, mesmo ele estando do meu lado. Uma guerra ainda eu tenho que tomar decisões sozinho de como eu vou lutar com o oponente, mesmo que ele esteja lutando com o oponente do meu lado. Segundo governo, por favor. A Ellie, a partir da quebra desse erro do Joe, ela consegue aprender muito mais justamente porque ele errou. Além de que ela tem que se adaptar quando ela tenta copiar ele. Ela não consegue fazer igual porque ela não é ele. Tá. Vamos. Sobre a guerra mesmo. Sobre o que o primeiro governo trouxe, é justamente o ponto de que, beleza, eu ainda tomo algumas decisões sozinho, mas é o ponto que, minimamente, eu ainda tenho aquele mentor com uma tendência de interferência muito maior do cenário deles. No final das contas, tudo que é aquilo que acontece no cenário deles é sempre com uma mão, um dedo do mentor decidindo o que é que deve acontecer no final das contas. É sempre com a melhor decisão e aí o mentorado ele sempre vai confiar nessa decisão, porque mesmo eu tenho uma relação eu tenho uma relação de hierarquia dentro de uma relação mentor-mentorado. Ela não é tão horizontal como tentam governos tentar nesse sentido. É o ponto de que, necessariamente, eu sempre tenho o mentor afirmando aquilo que é certo, o que é errado, e muito provavelmente o mentorado vai acreditar naquilo porque ele é tendencialmente ligado àquilo, porque ele acha que aquilo é uma verdade, mas no momento que justamente a gente observa no final das contas, esse ponto da mentoria não é tão autônomo assim. O mentorado ele acaba inibindo suas próprias decisões e escolhas com base no que ele acha que é verdade, o que é melhor para o futuro, porque o mentor dele disse isso. Beleza, na guerra decisões podem ter sido tomadas, mas quem tomou a decisão macro em tudo acaba sim sendo o mentor, querendo ou não. Vocês têm que lidar com esse ônus. Mas mais do que isso mesmo. Segundo o governo, diz que eu colocar ainda a questão da Ellie ter tipo desviado e ter se tornado uma pessoa completamente do Joe. A gente até entende isso, como necessariamente ter um mentor do lado acaba tendo uma visão sobre a própria jornada. Mas, mesa, mais do que ter um mentor do lado, criando, mostrando que o caminho dele foi um e você é o outro, que não necessariamente acontece em todos os relacionamentos mentor-mentorado, é muito melhor eu ter o meu caminho aberto, com o meu mentor sempre trazendo conselhos quando eu necessito, porque no final das contas, eu sempre estou tomando as minhas decisões, sempre sou eu mesmo, e nunca com influência externa por parte de um mentor. Orgulhosamente, segundo o governo. Foi um Muito prazer, obrigado. princesa. Foi um prazer. Muito obrigado. Retirem-se da sala, vocês serão chamados para ouvir a educação oral em breve. Pedro Schaefer. Pessoal, 3 minutinhos. Acho que a Carol, não sei se a Carol vai ouvir, vai gravar a deliberação também. Eu não tenho problema não. Vocês se opõem? Não. Beleza. Você pode colocar aquele timer de novo pra gente? 3 minutinhos?